E aí, meus amigos, bom ou não? Esse é um daqueles vídeos que eu adoro fazer. Vai ser curtinho, então vai sem vinheta mesmo, tá? Seguinte, ontem o JB postou nas redes sociais um vídeo que aparece o STF, dentre outros, como hienas. Você já viu, né? Não viu? Ah, mas se você já viu, vale a pena ver de novo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Minha opinião aqui é que eu não vi nada de errado, nada de inapropriado, todo mundo ali foi muito bem representado. Mas, menino, por que que o JB foi fazer isso? O STF, na figura do senhor ministro Celso de Mello, mostrou tanto que eles ficaram dodói e fez a seguinte declaração, aspas para ele. É imperioso que o senhor presidente da República, que não é um monarca presidencial, como se nosso país absurdamente fosse uma selva na qual o leão imperasse com poderes absolutos e ilimitados, saiba que, em uma sociedade civilizada e de perfil democrático, jamais haverá cidadãos livres sem um poder judiciário independente, como é a magistratura do Brasil! Fecha aspas. Gente, eu conto ou vocês contam? Não, pera, vamos deixar aqui o padrinho político do Celso de Mello, o jurista Saulo Ramos, que Deus o tenha, que em seu livro de memórias traz a seguinte declaração. O Ministério do Quem Tem Medo, no caso Euzinha, afirma que as declarações aqui relatadas a seguir são de outra pessoa, só tô lendo. Não me enquadrem no inquérito sigiloso do senhor Dias Toffoli, obrigada. Celso de Mello diz... Doutor Saulo, o senhor deve ter estranhado o meu voto no caso do presidente. E o Saulo responde, claro, o que deu em você? Celso, é que a Folha de São Paulo, na véspera da votação, noticiou a afirmação que o presidente Sarney tinha votos certos dos ministros que enumerou e citou o meu nome como um deles. Quando chegou minha vez de votar, o presidente já estava vitorioso pelo número de votos a seu favor. Não precisava mais do meu. Votei contra para desmentir a Folha de São Paulo. Mas fique tranquilo, se o meu voto fosse decisivo, eu teria votado a favor do presidente. Saulo, espera um pouco. Deixe-me ver se compreendi bem. Você votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo noticiou que você votaria a favor? Celso de Mello, sim. Saulo, e se o Sarney não houvesse ganhado, quando chegou a sua vez de votar, você, nesse caso, votaria a favor dele? Celso de Mello, exatamente, o senhor entendeu? E o Saulo finaliza, entendi perfeitamente que você é um juiz de merda. Bom, eu não vou comentar nada porque esse é o tipo de coisa que dispensa comentário. Mas você tava aí achando que os ministros do STF votavam de acordo com as suas convicções jurídicas? Bobinho. Mas ó, seu Celso, se dá pra fazer um Vale a Pena Ver de Novo 2, nós estamos tudo aqui falando que o senhor vai votar contra a prisão após segunda instância, tá? Vamos bancar o do contra e desmentir a gente? Acho digno e coerente. E já que o assunto é livro, eu não poderia deixar o seu Gilmarzão de fora. Gilmar escreveu o livro Curso de Direito Constitucional, onde ele diz o seguinte...
esgotadas instâncias ordinárias com a condenação à pena privativa de liberdade não substituída, tem-se uma declaração com considerável força de que o réu é culpado e a sua prisão necessária. Nesse estágio, é compatível com a presunção de não culpabilidade determinar o cumprimento das penas, ainda que pendente recursos. Aqui o Gilmarzão tá falando que após a segunda instância, a culpa do camarada já tá na cara, já é óbvia. Então ele pode sim cumprir pena, mesmo que faltem recursos a ser analisados, tipo no STF. Não foi eu que falou, foi ele, senhor Gilmarzão. Ele falou e ainda escreveu um livro. Para finalizar aqui, eu só vou lembrar rapidinho que no início de 2016, Tofinho deu uma entrevista dizendo que desde sempre ele foi a favor da prisão após segunda instância. O posicionamento do Supremo sobre a questão da prisão em segunda instância. Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior de Justiça, nem o extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, há 2 anos atrás eu levei esse tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, num caso relativo a Luiz Estevão, que foi condenado e estava já com mais de 26 recursos só no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Quando eu recebi o processo em meu gabinete, ele estava naquele dia, era o último dia para decidir, porque no dia seguinte já haveria a prescrição. Ou seja, se eu não tivesse tomado uma atitude drástica de entender aqueles recursos protelatórios, o que foi confirmado pelo colegiado, ele estaria solto, porque teria prescrito através deste artifício de inúmeros e inúmeros recursos. Então eu penso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta, porque havendo já os juízos ordinários que julgam o fato, os tribunais superiores julgam a legalidade. Ele não julga se o fato ocorreu ou se o fato não ocorreu, ele julga a legalidade. A não ser naqueles casos em que originariamente o Supremo tem que julgar, que são os casos chamados de autoridades com foro de prerrogativa de função, como os parlamentares e os ministros. Só me pergunto, o que mudou? O réu? Não, talvez. O que mudou? Ministros do STF, ao que tudo indica, não são fiéis sequer às suas próprias convicções ideológicas jurídicas. Agora me explica como que eu vou botar fé nas palavras do Celso de Mello, que diz que jamais haverá cidadãos livres sem um poder jurídico independente, como é a magistratura do Brasil. Eu não aguento. No momento em que todos vocês riem das nossas caras, talvez a hiena seja de fato um animal apropriado. E quando eu digo rir da nossa cara é no sentido literal mesmo. Gilmarzão adora fazer isso, principalmente quando é confrontado. Então, gente, eu tô careca, azul, doente de saber que o JB não pode afrontar o STF. Mas que essa cutucadinha épica lavou a alma, ah, meu amigo, isso aí, lavou. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve, deixa seu like e comentário, é importante pro vídeo subir, ter relevância e outras pessoas poderem conhecer esse canal maravilhoso. Humildade é meu sobrenome. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijo, galera! Fui!